alunos e alunas do nono ano, mais uma vez estamos aqui na sala de aula para darmos início a um capítulo de extrema importância para a gente estudar a história europeia e a história dos povos que foram por este povo influenciado. Hoje daremos início ao capítulo 4, chamado de O Mundo em Conflito. Este capítulo é um capítulo que muitos de vocês já querem estudar há muito tempo. Sempre me perguntam, quando vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o Hitler, o Mussolini. Chegou o momento, a hora é esta. Eu espero que vocês gostem. No capítulo 3, nós estudamos o imperialismo na Ásia e na África. Imperialismo europeu e suas influências na Ásia e na África. E hoje, no capítulo 4, nessa introdução que daremos, nós vamos ver como que este conhecimento que a gente estudou no capítulo 3 pode ser aproveitado para a gente estudar esse novo capítulo. Porque, como eu sempre digo, a história é uma ferramenta de compreensão do nosso presente, do nosso mundo. Por isso, não podemos pegar um capítulo e separar do outro, sendo que ambos possuem muitas relações entre si. Vamos lá. Os objetivos principais deste capítulo é perceber as causas e impactos provocados pela Primeira Guerra Mundial. Se chama Primeira Guerra, não quer dizer que foi a primeira guerra que aconteceu, porque a gente sabe que muitas outras guerras ocorreram no passado, principalmente no passado deste pessoal que está aqui. 1914. Mas se chama Primeira Guerra Mundial porque é o primeiro conflito que chegou a envolver países de outros continentes. Os Estados Unidos vão entrar na briga, a Rússia, países africanos e etc. Outros conflitos envolveram basicamente países europeus e foram localizados na Europa. A Primeira Guerra ela possui uma marca ainda de guerra europeia, porque ela começa ali entre os povos europeus e dali só passa para os Estados Unidos, que não interferem tanto, só no final. Por isso que ainda podemos chamar de uma guerra europeia, mas como envolveu outros países, ela é chamada de Primeira Guerra Mundial. Um outro objetivo que temos é relacionar esses conhecimentos do imperialismo com este capítulo. A gente vai ver aqui mais à frente como que é importante a gente ter em mente tudo aquilo que a gente estudou sobre o imperialismo para a gente continuar dando seguimento aos estudos dos assuntos que continuamos. Principalmente porque são capítulos chaves para a gente entender como que os países estão organizados atualmente, para a gente entender as relações entre os países, por que um país é de tal forma e outro país é de outra forma. É de suma importância, de extrema importância a gente estudar isso aqui. Por exemplo, hoje os Estados Unidos são muito poderosos. Por quê? Isso se deve a quê? Isso se deve a um processo histórico que começou aqui na Primeira Guerra Mundial. Tá? A gente já vai entender por que os Estados Unidos se tornou potência mundial. Porque nessa época aqui, Estados Unidos não é potência mundial ainda. E um último objetivo dos inúmeros que existem, mas desses três que eu listei, é analisar o contexto europeu e mundial. Então, como os países europeus se relacionaram com outros países do globo durante essa época de guerra. Antes de falarmos da Primeira Guerra Mundial, eu abrevio aqui, a gente vai falar do que antecedeu a ela, ou seja, do que preparou. Se a Primeira Guerra fosse um grande prédio, ela só poderia ser um grande prédio com um terreno sólido, um terreno bem preparado. Então, a gente vai estudar a preparação deste terreno. Como que a Primeira Guerra Mundial teve seu terreno preparado para se tornar aquilo que chegou a ser. Então, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914. Então já tem 106 anos.
Então, 1914 é início do século XX. Então a gente volta para o século XIX para entender. Primeira Guerra. Após o início do século XIX, a Europa passou por um longo período de paz. Então ali depois do Napoleão, teve conflitos na França, mas a Europa em si não vivenciou grandes guerras. Só pequenos conflitos de curta duração, porque o ser humano é assim, não consegue ficar em paz com povos diferentes do dele. Neste século XIX, houve a segunda Revolução Industrial. Teve aquela primeira Revolução Industrial lá no século XVIII, que revolucionou a forma de se produzir tecido, utilizar carvão nas máquinas, máquina a vapor, utilização do ferro e tal. Já no século XIX, ocorreu a segunda Revolução Industrial, quando o ferro foi substituído pelo aço, começou-se a espalhar energia elétrica e etc. Então, as coisas já foram evoluindo. Então, essas inovações tecnológicas e científicas que surgiram no século XIX mudaram muito o estilo de vida dos europeus. Passaram a utilizar roupas diferentes, andar de carro, a ter energia elétrica, iluminação, tudo. Então, pensem comigo. Se agora existisse um monte de coisa, eles vão continuar acendendo lamparina, costurando as próprias roupas, sendo que você pode comprar? Claro que não, né? Então, eles mudaram o estilo de vida deles. E esse estilo de vida europeu começou a ser visto como um modelo de civilização. Então, eu quero que vocês agora prestem muita atenção neste conceito. Civilização, quando se fala, vamos civilizar os índios, como os portugueses falavam, é uma palavra que tem muitos problemas, porque civilizar significa aplicar este modelo europeu de vida, sendo que nem todo mundo tem interesse em ter este modelo europeu. Os indígenas, se alguém tivesse perguntado para eles se eles queriam mudar, eles iam falar que não, que eles estavam muito bem do jeito que eles estavam vivendo. Mas este modelo de civilização ele foi imposto, e por isso ocorreu tantas guerras. Além disso, no final do século XIX para início do XX, então ali em 1870, 1880 até 1910, houve o período da Belle Époque. São duas palavras em francês, que é a Bela Época. Uma época em que os europeus tinham um sentimento de otimismo e confiança. Então, já que não estava tendo muita guerra, e eles estavam ali estáveis, eles ficaram otimistas, ficaram confiantes que eles estavam criando um modelo de civilização, eram povos avançados e tal. Isso foi a Belle Époque. No entanto, com o imperialismo, que a gente estudou no capítulo 3, a gente falou que alguns objetivos é relacionar os conhecimentos sobre o imperialismo com este capítulo. A gente viu que o imperialismo, ele fez as potências europeias disputarem pelo domínio dos territórios coloniais. Então, lá na África e na Ásia, os países europeus estão disputando por territórios. Por quê? Porque agora, como eles são industrializados, eles querem mercado, então querem alguém para vender, ou melhor, alguém para comprar os seus produtos e extrair matéria-prima daqueles territórios. Eu acho que isso vocês já aprenderam. Essas duas coisas são que motivam, memorizem isso, busca de mercado e busca de matéria-prima. São os dois fatores principais que fizeram os países imperialistas a lutarem por estes territórios. E essas lutas ameaçaram a estabilidade econômica e a paz da Belle Époque, desse início do século XIX. Eles estavam estáveis, estavam vivendo em paz, só que com essas disputas eles começaram a ficar frágeis. Vocês estão compreendendo? Não é tão difícil quanto parece, não. Além disso, a luta ficava muito entre Alemanha e entre França e Inglaterra. França e Inglaterra são os países que estão se industrializando, são as duas potências do século XIX. Aí a Alemanha, ela também cresceu, ela acompanhou essas inovações tecnológicas e científicas.
científicas, ela também se industrializou. Nessa época, 1870, 71, a Alemanha se unifica. Antes de 1871, não existia a Alemanha, um país chamado Alemanha, eram vários reinos. Aí em 1871 houve a unificação alemã. Então a Alemanha se tornou de fato a Alemanha. Olha como é que aquele objetivo que eu tracei no início, analisar o contexto europeu mundial, a gente entender o nosso mundo, então a gente entende como é que a Alemanha surgiu. A história ajudando a gente a compreender o presente. Então, a Alemanha cresceu e se desenvolveu, tornando-se concorrente de Inglaterra e França. Inclusive lá na África, na disputa por territórios africanos. Ok? E para tudo isso ocorrer, foi extremamente importante e extremamente decisivo que o nacionalismo se tornasse presente entre as pessoas. O que é o nacionalismo? É importante que vocês tenham consciência disso. O nacionalismo, ele é um sentimento que um povo possui de que seu país e o seu povo são mais importantes que qualquer outro. Gente, ser nacionalista é interessante em uma certa medida para você atingir os interesses do seu país. Mas o nacionalismo muito extremo, muito extremista, ele é ruim, porque um povo vai achar que é mais importante do que outro. Então, esse nacionalismo fez as tensões entre as nações europeias aumentarem. França achando que é mais importante do que a Inglaterra, achando que é mais importante que a Alemanha e achando que é muito mais importante que os povos africanos, coitados. Se eles acham que eles são melhores do que outros europeus, imagine em relação aos africanos. Então vocês podem ter uma noção de como esse nacionalismo foi decisivo ali na Europa. E eu coloquei aqui 3 países para a gente entender como que esse nacionalismo se colocou na prática. Na França, havia um sentimento de revanche contra a Alemanha. Então os franceses estavam muito bravos com os alemães porque os alemães ganharam a Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871. 1871 justamente quando a Alemanha se tornou Alemanha, se unificou. Então a França perdeu e ficou com raiva. Então ficou com o sentimento de revanche contra a Alemanha, esperando o momento oportuno de dar o troco. Então esse nacionalismo dos franceses vai atiçar a população contra os alemães. Já na Alemanha, o nacionalismo ele assume a forma do pan-germanismo. Toda vez que vocês lerem a palavra pan, pensem em união. Germanismo vem de povos germânicos. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha em inglês é Germany. Então, germânico é tudo que é próximo ali do alemão. A Áustria, a Polônia, são países, povos germânicos, porque é um traço étnico. São pessoas diferentes, mas que têm ali um traço étnico, na genética, parecido, falam a língua parecida, é igual o português e o espanhol, são línguas parecidas. O austríaco e o alemão têm uma semelhança. E esse pan-germanismo falava de união dos povos germânicos. É justamente esse pan-germanismo que vai afetar Hitler. E Hitler começou a conquistar a Áustria, a Polônia e anexar vários territórios. Então esse pan-germanismo ele é muito importante para a gente entender a Primeira Guerra. E na Rússia o pan-eslavismo. Olha o pan aqui de novo. União dos povos eslavos. Na Europa existem povos latinos, igual França, Itália, Portugal, Espanha, os povos germânicos, Alemanha, Polônia, Áustria, e os povos eslavos, que já são mais perto da Rússia, a Sérvia e a Croácia, a Bósnia, são povos eslavos. E eles também estavam espalhando esse sentimento de união dos povos eslavos. Isso fez a Península Balcânica, na Europa tem 3 penínsulas: a Ibérica, de Espanha e Portugal, a Itálica, da Itália, e a Balcânica, onde fica a Grécia e um monte de países, Croácia, Bósnia e tal. Lá ocorreu um monte de conflitos, eles queriam formar um grande país chamado Grande Sérvia.
Só que isso não aconteceu, porque se a gente olhar o mapa hoje, aquela península balcânica é fragmentada e completamente bagunçada. Um monte de povos diferentes, muitos conflitos. Beleza? Essa aula é uma aula com muito conteúdo. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo de forma pausada para que não percam nada, tá? Essa foi uma breve introdução. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me procurar. Forte abraço e bons estudos, meus caros!